No momento em que a xícara No momento em que a xícara de chá caiu da mão de Natalie Kumbihari, espatifando-se no chão, e ela se sentiu zonza, teve certeza de que deveria ser algum problema grave de saúde, mas as paredes de seu apartamento de segundo andar em Ahmadabad, centro industrial de Gujarat, começaram a tremer violentamente, soube então que era um terremoto. Gritando ao marido Arun que apanhasse a filha de 6 anos, Nalini agarrou o filho de 1 ano e 3 meses e desceu correndo as escadas. Assim que chegou ao térreo, escutou um rugido e foi jogada de costas, ainda abraçando o menino. Por um instante, viu todo o edifício acima dela se transformar em escombros. Depois só via escuridão, e logo silêncio, exceto pelos gritos do filho. Ela estava imobilizada da cintura para baixo, mas conseguia mexer os braços e a cabeça. Percorreu com os dedos uma superfície plana cerca de 1 palmo acima de seu rosto, uma laje de concreto que os separava de toneladas de escombros. Calculou que a qualquer momento também a laje iria mover-se e esmagá-los. Naline, uma mulher pequena de 32 anos, que trabalhava como fiscal de impostos, começou a chamar pelo marido e pela filha. Chamou também pelos vizinhos do prédio, mas numa voz fraca, quase inaudível, abafada por toneladas de escombros. No vasto silêncio de sua tumba, abraçada ao garotinho. Naline rezava. Cada vez que o menino chorava, acariciava-lhe o rosto e o corpinho, murmurando: "Não chore, meu filho." Com frio, paralisada pela dor e pelo medo, Kundal Tosh sentiu que a cabeça e o braço esquerdo se encontravam acima dos escombros, embora estivesse em total escuridão. Uma pesada porta de madeira sentara-se a uns 30 centímetros acima da cabeça do garoto de 15 anos, enquanto a porta impedia que a cabeça fosse esmagada. Os escombros o mantinham preso, como se estivesse enterrado na areia molhada. A dor latejante lhe dizia que a perna direita havia sido esmagada. O braço direito apontado para cima estava imobilizado. A perna esquerda, também presa, permanecia esticada para fora. Kunal, que tomava banho na hora do terremoto, gritou por socorro. No entanto, no prédio de 3 andares de Anjar, ninguém respondeu. Quando os tremores atingiram Bachal Shurek Taker, nenhuma parentesco com os demais, Taker envolveu o filho em um lençol e escapou pela porta da frente de casa com os outros homens da família. Sua mulher, Barbara, e as outras mulheres agarraram o que puderam e fugiram. Segundo depois, a estrutura de concreto desabou, vomitando nuvens de poeira branca que bloquearam a luz do dia. Às cegas, Suresh procurava Bharvana, desesperado, e quando a encontrou, perguntou: "Você está com Sheka? Shweka? Cheta, não sei, deixa pra lá." "Não está?" "Não," gritou Bharva. "Pensei que você estivesse com ela." Suresh correu para casa, mas não havia nada além de escombros. A maior peça intacta era uma laje de concreto que havia sido o teto. Imaginando que talvez o bebê estivesse sob a laje, a família inteira, ajudada por vizinhos, tentou removê-la, mas a laje pesava toneladas. "Não podemos fazer nada," disse Suresh a Bharara. A jovem mãe começou a chorar inconsolavelmente. Naquela noite, a temperatura caiu quase 0 graus. Toda a esperança de que Shweta ainda pudesse estar viva ruiu. Bharvana continuou a chorar dia após dia. A família pensou que ela ia chorar para sempre. Fiz tudo o que pude. Atingindo 7,7 na escala Richter, o terremoto foi considerado o desastre mais devastador de que se tem lembrança. O exército indiano foi mobilizado, bem como a Força de Ação Rápida, além de várias organizações religiosas. Mas a destruição atingira proporções assombrosas e não havia tempo a perder. Assim que a poeira assentou, homens e mulheres e crianças em toda parte em Gujarat tiveram de contar com os próprios recursos para assumir o controle de seu destino e do destino de outros. Balançando a cabeça, o Dr. Gyaneshwar Rao fitava o que restara do moderno hospital de 30 leitos que ele e a mulher haviam construído em Bajuru. O Dr. Rao acabava de chegar ao local 45 minutos depois que o terremoto atingira o prédio. Sua equipe já havia removido os pacientes, estendendo-os na rua. Atordoado e em lágrimas, o médico pôde ver pessoas horrivelmente feridas, vindas de todas as direções, que se arrastavam e traziam parentes ou amigos implorando-lhes ajuda. Alguns tinham os membros arrancados e soltos, pendurados apenas por peles. Contra ele, outros exibiam fraturas múltiplas e ferimentos horríveis na cabeça. E eu não tinha sequer...
Alguns tinham os membros arrancados e soltos, pendurados apenas por peles. Conta ele. Outros exibiam fraturas múltiplas e ferimentos horríveis na cabeça. E eu não tinha sequer o estetoscópio. Não estão vendo que eu perdi meu hospital? Perguntava o Dr. Hall. Despachando-os. Vão para o hospital público. Mas o hospital do governo não existe mais, alguém disse. E por que o senhor está chorando? Como pode cuidar de nós se está chorando? O Dr. Hall, 41 anos, um homem corpulento e enérgico, orgulhoso de suas habilidades de cirurgião, ficou atônito realmente, pensou ele. Como poderia ajudar alguém enquanto estivesse ali parado aos prantos? Controlando-se, o médico gritou para que todos o seguissem, carregando feridos e moribundos. Conduziu a multidão, agora eram mais de 100 pessoas, por vários quarteirões até o campo de cricket. Lá começou a trabalhar. Concentrou-se num homem com a perna gravemente fraturada e o estendeu no chão, dizendo-lhe que respirasse fundo, manipulou a perna quebrada, colocando-a no lugar. Alguém me traga um pau, um pedaço de qualquer madeira, pediu em voz alta. Imediatamente lhe entregaram uma lasca de uma porta de madeira estraçalhada. Preciso de uma camisa ou um sari para enfaixar a perna, disse ele. Alguém lhe entregou uma camisa e ele imobilizou a perna do homem, que gemia. O Dr. Hall tratou centenas de feridos naquele dia. Foram muitos os que já chegaram mortos, lamenta. Sobre os que ainda estavam vivos, ele comenta. Eu não tinha nada com que trabalhar. Nenhuma agulha para suturar. Nenhum anestésico. Nada a não ser minhas mãos. Mas a essa altura já correra entre a população a notícia de que estavam precisando de portas quebradas, telhas, tiras de pano. As pessoas traziam suprimentos. O Dr. Hall instruiu os homens fisicamente aptos a formar um círculo de braços dados em torno dele, criando um centro de tratamento rudimentar. Depois mandou vários homens vasculhar seu hospital destruído em busca de qualquer medicamento, qualquer instrumento que pudesse encontrar. Mandou também que outros arrombassem uma farmácia a alguns quarteirões dali e trouxessem tudo que conseguissem carregar. Grande parte dos remédios e equipamentos trazidos no início de nada serviu, mas o Dr. Hall exultou ao pôr os olhos em um kit de sutura e um par de luvas cirúrgicas. Seus dedos de cirurgião voavam enquanto ele costurava ferimentos enormes, rostos abertos, braços e pernas cortados, intestinos dilacerados. Com a tesoura, amputou braços e pernas de pendurados. A certa altura, deu-se conta de que um amigo lhe dava biscoitos a fim de que ele não precisasse se afastar do trabalho para comer. Ao avistar o dono de um quiosque de comida que ficava próximo ao hospital, pediu-lhe que trouxesse um fogão e pusesse a ferver sua maior panela de água. Pouco depois já dispunha de esterilizador. No fim da manhã, chegaram outros médicos. As atividades foram organizadas, começando por uma mesa de operações. Quando a noite caiu, já havia 12 mesas e sob 2 grandes barracas surgira um hospital, rudimentar, mas funcional. Tive de trabalhar muito rápido aquele dia, recorda o Dr. Hall. Agradeço a Deus por ter me permitido ajudar o maior número de pessoas possível. Coragem sem explicação. Outra que assumiu o controle de seu destino foi Crimali Josli, a adolescente com a entrevista marcada. Ela saiu do apartamento naquela manhã, satisfeita com o vestido florido, mas achou que o penteado não estava bom e voltou para casa. Momentos depois, um barulho explosivo e ensurdecedor dominou seus sentidos, enquanto tetos e paredes ondulavam loucamente. Então tudo começou a desmoronar. Os pisos do edifício de 4 andares desabaram, em alguns casos esmagando as pessoas surpreendidas no interior. Paredes inteiras foram arrancadas de tal forma que os restos das salas se abriram ao mundo como um macabro cenário de teatro. Crimali e a família escaparam sem ferimentos graves, mas não conseguiram encontrar a saída, rodeados por blocos afiados de concreto entrelaçados com vergalhões. E o mais horrível, uma imensa laje de concreto, o teto de uma sala oscilava acima da única rota de fuga possível. Pendia em um ângulo de 45 graus, completamente solta em 3 lados. O quarto lado se pendurava em uma parede externa por uma conexão invisível prestes a cair a qualquer momento.
As pessoas gritavam sem saber o que fazer, conta Crimali. Foi então que decidiu agir. Sem sapatos, a jovem subiu e desceu pelos escombros, até chegar a um precipício sob a laje de concreto. Mais embaixo, a cerca de 5 metros, havia blocos de concreto disformes, vidros dilaçados, móveis esmagados, tudo misturado a afiadas pontas de vergalhões. Parou de escolher onde seria melhor descer. Não havia nenhum lugar bom, diz Crimali. Então pulei. Aterrissou agachada, sem pisar em nenhuma ponta afiada.